Fala gremista, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal e neste vídeo nós vamos falar sobre decisões da diretoria a respeito de dois temas importantes. A chegada ou não de mais reforços para o Grêmio ainda nesta janela que fica aberta até o dia 3 de março e o futuro do técnico Luiz Castro, o treinador que já está sendo debatido entre os torcedores. E isso é muito importante e passará pelos próximos enfrentamentos. Um calendário apertado, que reúne o Campeonato Brasileiro, que o Grêmio precisa recuperar pontos, contra sempre equipes qualificadas, sempre jogos difíceis e, claro, as finais do Gauchão. Os enfrentamentos com o Juventude pelas semifinais e depois uma eventual decisão que, chegando lá, provavelmente será contra o nosso maior rival, o Inter. Existe uma convicção, existe uma ideia, mas tudo pode se alterar e a gente precisa detalhar e esmiuçar isso tudo que está sendo colocado nos bastidores do clube. Antes eu peço que tu deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, o like é importante para o conteúdo ser entregue a mais gremistas aqui no YouTube, te inscreve e me ajuda a chegar na marca dos 80 mil inscritos, também ativa as notificações para tu sempre ser avisado sobre novas informações do Grêmio e claro, opina muito aqui nos comentários sobre todos os temas. Nesse conteúdo que tem a força de Empório da Família, trabalha com linha completa de pizzas da Nono Ludovico, excelência em pizzas, e também com congelados da renomada marca Voeneri. Lasanhas, canelones, frangos, panquecas, filés, molhos, rondeles, pastel de forno, muita coisa boa. É linha completa de congelados, é qualidade, é para quem gosta de sabor, é para quem gosta de comer bem. Empório da Família fica em Porto Alegre, o endereço está na tela, o telefone também, Empório da Família. Vamos lá, primeiro ponto. Existem duas situações nos bastidores e que são normais também em relação à apuração de notícias diariamente. Existem os dirigentes, existem os integrantes do departamento de futebol, existem as pessoas que circulam dentro também deste ambiente, que trabalham ali diretamente e não necessariamente aparecem mais e, portanto, não ficam tão conhecidas. E a gente conversa e colhe informações mais oficiais e não oficiais. E normalmente aquelas não oficiais é onde tu tira a verdade. Porque as oficiais muitas vezes é para passar uma imagem daquilo que o clube quer também e informar naquele momento específico ao torcedor. Primeiro, o que o Grêmio fala sobre Luiz Castro? O Grêmio fala em convicção total no treinador. Foi contratado pelo seu currículo e pelo seu perfil. Não apenas pelo seu currículo, mas também pelo seu perfil. Um treinador mais ofensivo, um treinador mais moderno, um treinador que vem com uma filosofia europeia e um treinador que gosta de apostar nos meninos das categorias de base. E dentro disso, o Grêmio fez uma ruptura importante. Saiu do Mano Menezes, entendendo que o Mano Menezes era A e que o Luiz Castro é B, no sentido de serem treinadores bem diferentes. Entendendo as diferenças entre os dois, o Grêmio também entende que o trabalho não vai acontecer da noite para o dia, que as coisas vão demorar a acontecer, que a evolução não será tão rápida, porque é necessário que os jogadores entendam as novas ideias, mudem praticamente tudo aquilo que faziam para uma outra metodologia. E é justamente dentro desse cenário que o Grêmio prega paciência com o treinador, para que não seja feita uma avaliação equivocada. Mas, ao mesmo tempo, o Grêmio sabe que os resultados precisam chegar, que o calendário mudou e isso complicou. O Campeonato Brasileiro começando mais cedo, período de pré-temporada foi curto. O Grêmio precisa entregar pontos, pelo menos minimamente, para ter uma tranquilidade no ambiente, para que o treinador tenha tempo realmente para trabalhar sem uma pressão demasiada. As pessoas que estão próximas à direção confirmam isso, que não existe a menor possibilidade de o Luiz Castro ser trocado. O Grêmio sequer avalia isso. Pelo contrário, o Grêmio descarta 100% qualquer possibilidade de mexida na comissão técnica. Pelo menos, óbvio, neste momento. Em relação a mais reforços, a situação já é diferente. O Grêmio trabalha com uma ideia de não contratar mais tantos jogadores. Olha, sim, para algumas carências, e a principal delas no momento é a de lateral direito. De lateral direito. Porque embora o Grêmio olhe para a possibilidade, como eu já trouxe para vocês, de um centroavante reserva por uma questão de característica,
Hoje o Grêmio tem 3. Sim, 3, porque logo o Bright White estará de volta. Então seria muito mais após uma saída do Bright White, se de fato acontecer, e com uma oportunidade de mercado, não algo que o Grêmio vai gastar, porque já tem o titular e tem também o André Henrique. O meia é um jogador que o Grêmio já negocia, cujo nome a gente não sabe, mas que dificilmente viria dentro dessa janela, é algo que o Grêmio está tentando mais para a metade do ano, numa espécie aí de pré-contrato. Só que tudo pode mudar. As carências, elas se alternam na medida em que os jogos vão acontecendo e as observações também, ao mesmo tempo. O Grêmio tem jogos importantes pela frente e é fundamental que a gente olhe para eles para entender aquilo que pode acontecer com o Grêmio. Nós temos agora 2 enfrentamentos com o Juventude, 2 jogos pelo Campeonato Gaúcho, sem ter uma partida do Brasileirão no meio. Amanhã, na Arena, partida de ida da semifinal. Depois, no final de semana seguinte, no meio da semana não tem jogo, no final de semana seguinte, Grêmio e Juventude em Caxias. O que poderia representar uma eliminação para o Juventude? Uma pressão muito forte em relação à diretoria para entregar mais reforços e uma pressão muito forte em relação ao treinador, que até agora perdeu o Grenal, perdeu feio para o Fluminense, mais feio ainda para o São Paulo, ganhou do Botafogo, é verdade, mas terminou o primeiro tempo sob vaias e derrota de 2-1, o segundo tempo é que foi realmente muito bom. Um Grêmio que, na primeira fase, ok, preservando titulares, não ganhando Juventude, chegou a perder para o São José na Arena. Então o grande feito do Luiz Castro foi ter feito um grande segundo tempo contra o Botafogo. É basicamente isso. De resto, jogos contra times do interior que não servem exatamente de avaliação. Então o treinador ele tem a necessidade de eliminar o Juventude. Para ter a tranquilidade em relação ao trabalho dele e também da direção em relação a reforços, o Grêmio tem que eliminar o Juventude. Logo depois do Juventude, o Grêmio tem o Galo em casa pelo Campeonato Brasileiro. Tem que ganhar. O Grêmio precisa necessariamente ganhar para recuperar os pontos perdidos nas partidas fora de casa pela competição de pontos corridos. E depois já vem a final, que provavelmente será contra o Inter. Primeiro jogo na Arena. Depois o Grêmio tem o Bragantino também na Arena. Então serão 3 jogos seguidos na Arena. O Grêmio vai ter que fazer valer o fator casa. Depois do Bragantino, o Grêmio, se confirmada a final contra o Inter, vai ao Beira-Rio para fazer a partida de volta. O Grêmio terá muita pressão contra também se não ganhar o Campeonato Gaúcho. Agora, eliminando o Juventude, será bom para o ambiente, dará tranquilidade, dará calma, passando pelo Galo ainda mais no Campeonato Brasileiro, mas são situações em que o Grêmio tem hoje uma necessidade, não é bônus. O Grêmio tem a obrigação de passar pela Juventude e precisa também ganhar do Galo em casa. E isso será muito bom se o Grêmio fizer, mas aí chega no Clássico Grenal. E em que condições? O treinador vai ter que olhar também a questão de preservar daqui a pouco em pelo menos um desses jogos. São muitas partidas, uma em cima da outra. Depois do Gauchão já, o Grêmio tem a Chape fora, tem o Vitória em casa e o Vasco fora. Então essa é a sequência do Grêmio até o final de março. E isso tudo vai dar rumo à necessidade de contratações, isso não até o final de março, porque a janela se encerra no dia 13, então para contratações antes, uma decisão definitiva terá que ser tomada, e em relação ao treinador, ele será avaliado em meio a tudo isso. Eu diria que, pelo que a gente escuta hoje nos bastidores do Grêmio, de fato, o Luiz Castro não sairá nesta sequência. A não ser que, realmente, ele seja eliminado daqui a pouco para o Juventude, vou bater na madeira, e ele perca em casa para o Galo, o Grêmio pare de ganhar, teria que ser uma grande tragédia, uma grande sequência de resultados ruins, não conseguindo ganhar de mais ninguém, aí sim. Senão, o trabalho vai continuar pela convicção da diretoria, e eu acho que a diretoria está correta. É um início de trabalho. Por mais que a gente critique, e a gente tem que criticar, a gente tem que cobrar, a gente tem que apontar os erros, tudo isso a gente tem que fazer. Agora, trocar o treinador não seria o ideal, mas é dentro desses jogos que a direção vai fazendo as suas avaliações. Nesse momento, a decisão que foi tomada é, por olhar no mercado um lateral direito, dar continuidade ao que se tem em relação ao meia e a manutenção, dar força ao treinador. O conteúdo tem a força de crédito do Alemão, o melhor do Rio Grande do Sul, de forma disparada. Fica em Torres, na mais bela praia gaúcha, é tradição.
Crepe do Alemão, o melhor de todos, várias opções de crepes salgados e doces, carne aos queijos é o meu preferido. Crepe do Alemão, fala lá com o Alemão e toda a família, são gremistas como a gente e vendem a massa do crepe, que não é industrializada, é eles que fazem. E se tu quiser comprar com eles essa massa para fazer o crepe na tua casa, tu pode também. Então aproveita, tem teleentrega, fica na Avenida Beira Mar, de Torres, a mais bela praia gaúcha, e esse é o Crepe do Alemão. Deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações, opina muito aqui nos comentários, um grande abraço e até o próximo conteúdo.